Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. A Terra Vermelha ainda guardava o calor do dia quando o sono me abandonou naquela madrugada de julho. 53 anos vividos, 15 deles sozinho desde que Maria partiu, e eu já conhecia cada som que vinha do mato. O canto do uirapuru nas madrugadas de inverno, o rugido do onça-pintada quando descia da serra para beber água no córrego, o guincho da coruja buraqueira anunciando morte. Mas aquele uivo, aquele era diferente. Sentei na beira da cama, os pés descalços, tocando o chão frio de cimento queimado. A casa estava silenciosa como um cemitério. Lá fora, o vento soprava entre os eucaliptos que plantei logo depois do casamento, quando ainda acreditava que a vida seria longa para nós dois. Maria dizia que eles iam crescer junto com nossos filhos, fazer sombra para os netos brincarem. Agora, eles balançavam como fantasmas no quintal, lembrando-me de promessas que o tempo levou junto com ela. O uivo voltou, mais próximo, mais urgente, mais humano. Levantei devagar, as articulações estalando como madeira seca. 15 anos de solidão haviam me envelhecido mais que os 50 antes deles. Caminhei até a janela e abri a cortina de chita que Maria costurou no último Natal que passamos juntos. Lá fora, a lua cheia iluminava o pasto, onde as vacas dormiam em pé, mastigando capim no escuro. Não eram os lobos-guará que às vezes apareciam por aqui, procurando água no córrego que cortava minha propriedade. Esses tinham um som diferente, mais agudo, mais selvagem. O que eu estava ouvindo soava quase como uma criança chorando, perdida no meio da mata, quase como Maria, antes de morrer, costumava me acordar no meio da noite dizendo que ouvia crianças chorando no quintal. O médico disse que eram os remédios, que davam alucinações. Mas e se não fossem? E se ela realmente ouvisse algo que eu não conseguia escutar? Calcei as botas de couro curtido que comprara numa feira em Planaltina há mais de 20 anos. Ainda serviam perfeitamente, porque a vida de fazendeiro solitário não desgasta calçado. Peguei a lanterna de pilha e a espingarda calibre 12 que meu pai me deixou de herança. Não por maldade, mas por precaução. 15 anos morando sozinho nas terras entre Formosa e Planaltina me ensinaram que a solidão pode ser companheira, mas a imprudência, nunca. A varanda da casa gemia sob meus pés, madeira velha, carcomida pelo tempo e pelas chuvas de verão. Maria sempre dizia que precisávamos trocar as tábuas, mas nunca sobrava dinheiro. Depois que ela morreu, nunca sobrou vontade. Para que melhorar uma casa onde só mora fantasma? O cavalo trovão relinchou quando me aproximei do curral. Era um animal grande, castanho, com uma mancha branca na testa que parecia uma estrela. Maria, que escolheu o nome, disse que o barulho dos cascos dele no chão lembrava trovão de chuva de verão. Mesmo no escuro, senti que ele também estava inquieto. As orelhas em pé, as narinas dilatadas, captando cheiros que eu não conseguia sentir. "Vamos, velho", sussurrei no ouvido dele, afagando o pescoço. "Tem alguma coisa lá no vale, e não é coisa boa." Montei sem sela, como fazia nos tempos de menino, quando meu pai ainda era vivo, e me levava para percorrer os pastos antes do sol nascer. "Homem de verdade não precisa de sela", ele dizia. "Sela é para quem não sabe conversar com cavalo." Trovão era um conversador excelente. Sempre soube quando eu estava triste, quando estava com raiva, quando estava com medo. Hoje, ele sabia que eu estava com todos os 3 sentimentos ao mesmo tempo. Galopamos pela estrada de terra que levava ao Vale dos Lobos, um pedaço de mata fechada que ficava nos fundos da propriedade.
Era um lugar que eu evitava desde a morte de Maria. Foi lá que ela costumava colher pequi e mangaba nos tempos de criança, antes de nos conhecermos. Foi lá que pedi sua mão em casamento, ajoelhado entre as flores de ipê amarelo que caíam como chuva dourada. Foi lá que espalhei suas cinzas numa tarde de setembro, quando não consegui mais carregar o peso da saudade sozinho. O uivo ecoou novamente. Desta vez, tinha certeza absoluta. Não era animal. Era gente. Gente em desespero. Segui pela trilha que conhecia de cor, mesmo na escuridão. Cada curva, cada árvore, cada pedra do caminho estava gravada na minha memória como cicatriz. O cheiro de terra úmida e folhas secas subia das pegadas do cavalo. Grilos cantavam entre as árvores numa sinfonia que só quem vive no campo conhece. De vez em quando um bem-te-vi gritava no galho mais alto de alguma embaúba, reclamando da nossa presença naquele horário. A mata foi ficando mais fechada conforme nos aproximávamos do vale. Galhos baixos arranhavam meu rosto, folhas úmidas grudavam na camisa. O ar estava pesado, carregado de umidade e do cheiro verde das plantas que só crescem longe da luz do sol. Era um lugar que sempre me deu arrepios, mesmo antes de Maria morrer. Havia algo primitivo ali, selvagem, que lembrava os tempos em que o homem ainda não dominava a natureza. Foi quando vi a luz da lua recortando as árvores numa clareira que percebi. Havia alguém ali. Uma figura pequena encostada ao tronco de um jatobá centenário. Os braços pareciam presos atrás das costas, a cabeça baixa como se estivesse desmaiada. E ao redor da clareira, pontos dourados brilhavam na escuridão. Olhos, muitos olhos. Uma matilha inteira nos observando. Meu coração disparou como um motor de caminhão velho. O suor frio desceu pelas costas, apesar do frio da madrugada. Desci do cavalo devagar, a espingarda firme nas mãos trêmulas. Os olhos dourados se moveram, acompanhando cada passo meu. Podia ouvir a respiração pesada dos animais, o farfalhar das folhas secas sob suas patas. Mirei para o alto e disparei. O estampido ecoou pela floresta como um trovão, assustando até mesmo os grilos. Os pontos dourados desapareceram entre as árvores numa correria desesperada. Ouvi galhos quebrando, folhas voando, o som de animais correndo para longe dali. "Ei!" gritei, correndo em direção à figura amarrada. "Tá tudo bem? Consegue me ouvir?" Era uma moça. Jovem, talvez uns 20 anos, não muito mais que isso. Tinha o cabelo escuro, longo, grudado no rosto pelo suor e as lágrimas. As mãos estavam amarradas atrás das costas com uma corda grossa, amarelada, do tipo que se usa para amarrar gado. Os pés também estavam presos e ela tremia como folha no vento de tempestade. Quando me viu chegando, levantou a cabeça. Os olhos eram castanhos, grandes, cheios de um medo que eu reconheci na hora. Era o mesmo medo que vi nos olhos de Maria quando o médico disse que não havia mais nada a fazer. O medo de quem sabe que pode morrer e não consegue fazer nada para evitar. "Calma", falei baixinho, guardando a arma e ajoelhando na frente dela. "Eu vou te tirar daqui. Não vai acontecer nada com você." Ela tentou falar, mas só saíram sons estrangulados. A garganta estava seca. A voz sumida de tanto gritar. Peguei o canivete que sempre carregava no bolso e comecei a cortar as cordas com cuidado. Estavam muito apertadas, haviam cortado a circulação. Os punhos dela estavam roxos, inchados. "Consegue andar?" perguntei depois de soltar suas mãos e pés. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ficou alguns segundos massageando os tornozelos, tentando fazer o sangue voltar a circular. Quando tentou de novo, conseguiu ficar em pé, mas cambaleando como bêbada. "Devagar", falei, segurando seu braço. "Não tem pressa agora." Foi então que ela falou, a voz saindo num sussurro rouco. "Os lobos, eles voltam." "Não", respondi, ajudando ela a caminhar em direção ao cavalo.
Não vão voltar. E mesmo que voltem, agora nós já estamos indo embora. Sem pensar duas vezes, a peguei no colo. Era leve como um passarinho, pesava menos que um saco de ração. Senti que todo o corpo dela relaxou quando a levantei, como se finalmente pudesse parar de lutar contra o medo. Montei no trovão com ela nos braços e saímos dali em galope. Não olhei para trás, não perguntei nada. Só senti o peso daquele corpo pequeno contra o meu peito e pensei numa coisa que não pensava há muito tempo. Talvez a solidão tivesse chegado ao fim. O cheiro de terra molhada subiu com o vento. Ia chover antes do amanhecer. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam como soldados antes da batalha. E pela primeira vez em 15 anos, a promessa de chuva não me deixou triste. Pelo contrário. Fazia muito tempo que eu não tinha alguém para proteger da tempestade. A casa estava escura quando chegamos, apenas o brilho da lua entrando pelas janelas sem cortina da sala. Acendi a luz da varanda e vi meu reflexo no vidro embaçado. Um homem de cabelos grisalhos carregando uma estranha nos braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas não era natural. Nada daquilo era. Em 15 anos de viuvez, nunca trouxe ninguém para casa. Nem Dona Conceição, a vizinha mais próxima, havia posto os pés aqui dentro desde o funeral de Maria. A moça estava quieta nos meus braços, mas sentia ela tremendo. Não era só frio. Julho no Cerrado Goiano pode ser cruel de madrugada. Era medo. Medo do que havia acontecido, medo do que poderia acontecer. Medo de estar na casa de um desconhecido no meio do nada. Levei ela até o quarto de hóspedes que Maria sempre dizia que um dia seria útil. Você vai ver, Antônio, ela costumava falar, arrumando as cortinas de chita azul com florzinhas brancas. Uma hora aparece alguém precisando de um teto. Pode ser um viajante perdido, um parente distante, sei lá. Casa tem que estar sempre pronta para receber quem precisa. 15 anos depois, minha esposa estava certa. O quarto cheirava a naftalina e tempo parado. Uma cama de casal com colcha de crochê que a mãe de Maria havia feito de presente de casamento. Uma cômoda de madeira escura com espelho meio embaçado. Uma cadeira de palha que rangia quando alguém sentava. E um crucifixo na parede, de madeira entalhada à mão que Maria comprou numa feira de artesanato em Pirenópolis. Deitei a moça na cama com cuidado, como se fosse feita de vidro. Ela não havia falado uma palavra durante todo o trajeto de volta. Só me agarrava à camisa como se eu fosse desaparecer a qualquer momento. Agora, sob a luz amarela do abajur de tecido florido, pude ver melhor seu rosto. Era bonita, dessa beleza simples do interior. Pele morena queimada de sol, sobrancelhas grossas, lábios cheios, mas carregava uma tristeza pesada nos olhos castanhos, uma marca que só quem sofreu muito consegue reconhecer. Tinha um corte pequeno na testa, já meio cicatrizado, e arranhões nos braços e pernas, como se tivesse corrido pela mata ou como se alguém tivesse sido violento com ela. Você tá com sede? Fome? Perguntei baixinho, sentando na beirada da cama. Ela assentiu devagar, mas continuou muda. Os olhos seguiam cada movimento meu, alertas, como de animal acuado. Percebi que ela estava avaliando se eu representava uma ameaça, se podia confiar em mim. Fui até a cozinha e esquentei leite no fogão a lenha. Enquanto esperava ferver, olhei pela janela que dava para o quintal. As primeiras gotas de chuva já começavam a bater no telhado de telha francesa, fazendo aquele barulho que sempre me acalmava. A mangueira que Maria plantou estava carregada de frutos verdes. As galinhas dormiam empoleiradas no galinheiro que construí com as próprias mãos, logo depois de nos casarmos. Tudo ali tinha história, cada tijolo, cada árvore, cada pedra do chão. Era uma vida inteira construída tijolo por tijolo, sonho por sonho. E, de repente, uma estranha havia entrado naquele universo que eu mantinha fechado como caixão há tanto tempo.
Voltei com uma caneca de leite morno e um prato com pão de açúcar que a vizinha, Dona Conceição, havia trazido na semana anterior. Não é bom homem ficar comendo só arroz e feijão, ela sempre dizia, aparecendo na minha porta com comidas caseiras. Era uma mulher boa, Dona Conceição, viúva como eu, mas que nunca perdeu a fé na vida. A moça estava sentada na beirada da cama agora, as mãos trêmulas no colo. Quando me viu voltando, se encolheu um pouco, como se quisesse desaparecer na parede. Bebe devagar, falei, oferecendo a caneca. Tá quentinho, vai te fazer bem. Ela segurou a caneca com as duas mãos, ainda trêmulas, e tomou pequenos goles. Parecia não ter bebido nada há dias. O leite deixou um bigodinho branco no lábio superior, o que a fez parecer ainda mais jovem, quase uma criança. Como é seu nome? Perguntei, sentando na cadeira de palha que rangeu como sempre rangia. Ela terminou de tomar o leite antes de responder, como se precisasse de coragem para falar. Clara, respondeu, finalmente me olhando nos olhos. Clara dos Santos. A voz era rouca, meio quebrada, mas soou como música depois de tanto silêncio. Fazia 15 anos que uma voz feminina não falava o próprio nome dentro dessa casa. Eu sou Antônio. Antônio Ferreira da Silva. Essa é minha casa, minha terra. Você tá segura aqui, Clara? Ela assentiu e baixou a cabeça novamente. Percebi que estava lutando contra as lágrimas, os ombros tremendo com o esforço de se controlar. Clara, como você foi parar lá na mata? Quem te amarrou naquela árvore? Ela demorou para responder. Mordeu o lábio inferior, torceu as mãos no colo, olhou para as paredes como se procurasse uma saída. Quando finalmente falou, a voz saiu num fio. Eu não lembro direito. Estava caminhando. Acho que me perdi. Quando vi, já estava escurecendo e tinha aquelas cordas. A explicação não fazia muito sentido. Ninguém se perde caminhando e acorda amarrado numa árvore no meio da mata. Mas não insisti. Havia algo na forma como ela desviava o olhar que me dizia que a verdade era mais complicada e dolorosa do que parecia. Você é daqui da região? Sou de Águas Lindas, disse ela, mordiscando o pão de açúcar. Vim visitar uma tia em Formosa, mas não sei como acabei naquela mata. Águas Lindas ficava a quase 60 quilômetros dali. Como uma moça tinha conseguido se perder tanto assim? E por que alguém amarraria uma pessoa numa árvore daquele jeito, no meio da madrugada, sabendo que havia lobos na região? A chuva engrossou lá fora. O vento bateu a porta da varanda com força, fazendo um barulho seco que ecoou pela casa. Clara se encolheu na cama, os olhos arregalados de susto. É só o vento, falei, levantando para fechar a janela que havia ficado aberta. Essa casa é velha, faz muito barulho quando chove. Quantos anos você tem? Perguntou ela de repente. 53. E você? 21. 32 anos de diferença. Uma diferença grande demais entre duas pessoas, grandes demais para qualquer coisa além de proteção e cuidado. Mas havia algo nos olhos dela, uma maturidade forçada que fazia parecer mais velha, como se a vida tivesse queimado etapas, pulado a juventude e jogado ela direto na fase das desilusões. Você pode ficar aqui até passar a chuva, falei. Amanhã cedo a gente conversa melhor, vê como te levar de volta para casa. E se eles voltarem? Perguntou de repente, os olhos arregalados de medo. Quem? Ela mordeu o lábio como se tivesse falado demais. Os lobos, disse baixinho. E se eles voltarem? Os lobos não vão voltar, Clara. E mesmo que voltem, vão ter que passar por mim primeiro. Olhei para ela por um longo momento. Havia muito mais nessa história do que ela estava contando. Mas forçar a conversa não ia ajudar ninguém. As verdades dolorosas têm seu próprio tempo para aparecer. Levantei da cadeira e apaguei a luz. Qualquer coisa você grita, disse na escuridão. Meu quarto é logo ali do lado. Vou deixar a porta aberta. Antônio? Sim?
Obrigada por me salvar, por me trazer aqui, por não fazer perguntas demais. Não precisa agradecer. Amanhã a gente conversa. Saí do quarto e fechei a porta devagar. Na varanda, sentei no balanço que Maria gostava de usar nas tardes de domingo, quando ficava lendo os romances que comprava na feira de Formosa. Acendi um cigarro de palha que eu mesmo enrolava. Um vício que ela sempre implicou, mas nunca conseguiu me fazer largar. A chuva caía pesada agora, tamborilando no telhado e formando poças no chão de cimento queimado da varanda. O cheiro de terra molhada subia como perfume, misturado com o aroma das flores de ixora que Maria plantou nas bordas do jardim. 15 anos morando sozinho me ensinaram a ouvir todos os tipos de silêncio. O silêncio da manhã, quando o mundo ainda não acordou. O silêncio da tarde, quando o calor é tanto que nem os pássaros cantam. O silêncio da noite, quando só restam os grilos e o vento nas árvores. E o silêncio de Clara dos Santos estava cheio de segredos. Segredos dolorosos, perigosos, que ela carregava como pedras no peito. Mas por algum motivo que eu mesmo não entendia, isso não me incomodava. Pelo contrário, pela primeira vez em muito tempo, havia alguém respirando do outro lado da parede. Alguém que talvez precisasse de mim tanto quanto eu precisava de um motivo para continuar vivendo. Terminei o cigarro e joguei a bituca no jardim. Amanhã seria outro dia. E pela primeira vez em 15 anos, eu tinha curiosidade de saber o que ele traria. E isso bastava por enquanto. Acordei com o cheiro de café pronto e o som de alguém mexendo panelas na cozinha. Por um momento, ainda meio dormindo no território entre sonho e realidade, pensei que Maria havia voltado dos mortos para fazer o café da manhã como sempre fazia. Sempre levantava antes de mim, mesmo nos domingos, dizia que não conseguia ficar na cama depois que o galo cantava. Dormir depois das 5 da manhã é desperdício de dia, costumava dizer, já vestida e penteada enquanto eu ainda esfregava os olhos. Mas quando abri os olhos de verdade e vi o sol já alto entrando pela janela do quarto, lembrei da noite anterior. O uivo na mata, a corrida no escuro, a moça amarrada na árvore, Clara. Levantei rápido, calçando as chinelas de couro que usava dentro de casa e fui até a cozinha. Lá estava ela, mexendo uma panela de fubá no fogão a lenha, o cabelo preso num rabo de cavalo com um elástico que devia ter encontrado em alguma gaveta. Usava uma das camisas velhas de Maria, uma camisa azul desbotada com botões de madrepérola, que eu nunca tive coragem de doar ou jogar fora. A camisa ficava grande nela, mas de alguma forma parecia ter sido feita para seu corpo. Os pés descalços no chão frio, ela se movia pela cozinha com uma familiaridade estranha, como se sempre tivesse vivido ali. Sabia onde estava cada utensílio, cada tempero, cada panela. Como se a casa tivesse falado com ela durante a noite, contado todos os seus segredos. "Bom dia", disse ela, me olhando por cima do ombro com um sorriso tímido. "Espero que não se importe. Acordei cedo e pensei em retribuir a gentileza." Não precisava", falei, ainda meio atordoado de ver minha cozinha com vida de novo. "Você é hóspede aqui." "Hóspede não fica parada", respondeu mexendo o fubá com uma colher de pau que Maria usava para fazer polenta. Minha avó sempre dizia que mão parada é o workshop do capeta. O jeito como ela falava, as expressões que usava, me fizeram lembrar da minha própria avó, que criou minha mãe sozinha depois que meu avô morreu na construção de Brasília. Mulheres fortes, que sabiam que trabalho é remédio para qualquer dor. Sentei à mesa da cozinha, uma mesa de madeira maciça que eu mesmo fiz no primeiro ano de casado, e observei Clara terminar de preparar o café da manhã. Ela se movia com uma eficiência quase desesperada, como se precisasse provar seu valor, justificar sua presença ali. "Dormiu bem?" perguntei. "Melhor do que esperava", disse ela, servindo o café numa caneca de esmaltada azul que Maria gostava de usar nos domingos. "Faz tempo que não durmo numa cama de verdade." A frase ficou pairando no ar como fumaça de cigarro. "Faz tempo?"
O que isso queria dizer? Onde ela havia estado dormindo antes de aparecer amarrada naquela árvore? O fubá estava perfeito, cremoso, temperado com sal na medida certa, com aquele gosto de casa que eu havia esquecido que existia. Clara havia encontrado linguiça defumada na despensa e frito com cebola, enchendo a cozinha com um aroma que me fez lembrar de manhãs de domingo com Maria, quando ainda tínhamos planos para o futuro. Comemos em silêncio por alguns minutos, só o barulho das colheres no prato e dos bem-te-vis lá fora, disputando território nas árvores do quintal. Clara comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição da vida, ou como se não soubesse quando seria a próxima. "Você cozinha bem", comentei, tentando quebrar o silêncio que estava ficando pesado. "Minha mãe me ensinou", respondeu ela, sem levantar os olhos do prato. "Dizia que mulher que não sabe cozinhar não sabe cuidar de ninguém. E mulher que não sabe cuidar de ninguém não serve para nada." Havia uma amargura nessa frase que me incomodou, como se ela tivesse ouvido isso muitas vezes, não como conselho carinhoso de mãe, mas como crítica constante. "Sua mãe ainda é viva?" "Morreu faz 3 anos. Câncer no estômago. Sinto muito." "Não precisa. Ela teve uma vida difícil. Talvez seja melhor assim." Outra frase carregada de significado. Que tipo de vida uma mãe tinha que ter para a filha pensar que a morte era melhor que viver? E seu pai? Nunca conheci. Minha mãe disse que ele fugiu quando soube que ela estava grávida. Fomos comendo em silêncio de novo, mas agora era um silêncio diferente. Não era desconforto, era processamento. Cada um digerindo as informações que o outro estava compartilhando aos poucos, como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. "Clara", comecei, preparando-me para fazer a pergunta que estava me rondando desde a noite anterior. "Eu fugi." Ela me interrompeu, como se soubesse exatamente o que eu ia perguntar. "Fugi de casa e acabei me perdendo na mata." As palavras saíram como confissão numa igreja, carregadas de culpa e alívio ao mesmo tempo. Ela parou de mexer o fubá e ficou olhando para o prato por um longo tempo. "Fugiu de quê?" perguntei baixinho. "Do meu marido." Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria no meu peito. "Marido?" Claro. Uma moça bonita como Clara não estaria sozinha no mundo. Alguém estava procurando por ela, preocupado, talvez desesperado. Ele te machucou?" Ela balançou a cabeça, mas de um jeito que não convencia nem ela mesma. Esticou a manga da camisa sobre o punho, num gesto automático de quem está acostumada a esconder marcas. "Não exatamente. Rodrigo nunca levantou a mão para mim, mas ele me prende, me vigia. Não posso sair de casa, não posso conversar com ninguém, não posso nem ir no quintal sem ele perguntar por quê, com quem, a que horas vou voltar." A voz dela foi ficando mais baixa conforme falava, como se as palavras fossem pesadas demais para sair. "E ontem à noite." Ela parou de falar e mostrou o punho. Puxou a manga da camisa para cima e viu uma marca roxa escura, do formato de dedos apertando com força. "Ontem à noite, ele disse que se eu tentasse sair de casa de novo, ia me amarrar na árvore do quintal para eu aprender a ficar quieta. Disse que mulher desobediente tinha que ser domada como animal bravo." Senti uma raiva subir no peito como lava de vulcão. Que tipo de homem fala assim com uma mulher? Que tipo de homem ameaça amarrar a própria esposa numa árvore? "Então eu esperei ele dormir e fugi", continuou Clara, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "Peguei só a roupa do corpo e saí, mas me perdi no escuro e alguém realmente te amarrou àquela árvore", completei. Ela assentiu, soluçando agora. "Não sei quem foi. Eu estava caminhando pela estrada, tentando chegar na casa da minha tia em Formosa, quando alguém me agarrou por trás. Colocou algo na minha boca, um pano com cheiro ruim. Quando acordei, já estava lá. Achei que ia morrer. Achei que os lobos..." Não conseguiu terminar a frase. Desabou em soluços, o corpo inteiro tremendo.
Levantei da mesa e fui até a janela. Lá fora, as vacas pastavam tranquilas no campo molhado pela chuva da madrugada. O céu estava limpo, azul como os olhos de Maria. Tudo parecia normal, pacífico, como sempre foi, mas por dentro sentia uma raiva surda crescendo no peito. Alguém havia sequestrado Clara. Alguém que sabia que ela estava fugindo, que sabia por onde ela passaria. Alguém que queria que ela morresse devorada por lobos, como se fosse um animal descartável. Esse Rodrigo, ele deve estar te procurando. Falei, ainda olhando pela janela. Deve, sussurrou ela. Rodrigo não gosta de perder suas coisas. Suas coisas. A forma como ela falou me deu arrepios, como se ela não fosse uma pessoa, mas um objeto de propriedade. Você quer voltar para ele? Não! A resposta veio rápido demais, desesperada demais. Desculpa, eu não queria gritar. É que não posso voltar, não posso. Me virei para ela. Clara estava com os punhos cerrados sobre a mesa, o corpo todo tenso, os olhos cheios de um pânico que ia além do medo normal. Então não volta, falei simplesmente. Mas ele vai me achar. Rodrigo sempre me acha. Ele tem amigos na polícia, conhece todo mundo na região. Ele disse que, se eu fugisse, ia me encontrar, nem que tivesse que queimar o mundo inteiro. Não aqui, disse voltando para a mesa. Não na minha casa. Ela me olhou como se não tivesse entendido. Você deixaria eu ficar por quanto tempo precisar. Mas você nem me conhece. E se eu trouxer problema? E se ele vier aqui? E se... Clara, interrompi, colocando a mão sobre a dela. 15 anos atrás, eu perdi a única pessoa que dava sentido à minha vida. Desde então, essa casa virou um túmulo. Um lugar onde eu apenas existia, esperando a morte chegar. Ontem à noite, quando te trouxe para cá, senti uma coisa que não sentia há muito tempo. O quê? Propósito. Ela ficou quieta, processando minhas palavras. Lá fora, um sabiá começou a cantar no pé de manga que Maria plantou logo depois que nos casamos. O som me trouxe de volta memórias que eu havia trancado as 7 chaves no coração. Maria cantarolando enquanto cozinhava, Maria regando as plantas no final da tarde, Maria sonhando com os filhos que nunca conseguimos ter. Minha esposa sempre dizia que Deus coloca as pessoas no nosso caminho quando a gente mais precisa. Continuei. Talvez seja isso. Talvez você tenha aparecido aqui não por acaso. Clara limpou as lágrimas com a manga da camisa. E se ele vier atrás de mim? Rodrigo não é homem de desistir fácil. Se vier, vai ter que passar por mim primeiro. Repeti as palavras da noite anterior, mas desta vez com mais convicção. E eu não sou homem de recuar. Ela sorriu pela primeira vez desde que a conheci. Um sorriso pequeno, tímido, mas real, como o sol aparecendo entre nuvens de tempestade. Obrigada, Antônio. De verdade. Não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir nada. Apenas fique, pelo tempo que quiser. Essa casa tem lugar sobrando e coração também. Terminamos o café em um silêncio diferente. Não era mais o silêncio do medo ou da dúvida. Era o silêncio de quem estava começando a confiar, de quem estava encontrando abrigo no meio da tempestade. Mas lá no fundo, uma preocupação roía meu peito como cupim em madeira velha. Se esse tal Rodrigo realmente aparecesse, eu estaria preparado para proteger Clara? Depois de 15 anos vivendo como um fantasma, ainda tinha força para enfrentar o mundo real? E mais importante, que tipo de homem era capaz de mandar amarrar a própria esposa numa árvore para ser devorada por lobos? O dia estava só começando e eu já pressentia que nada seria como antes, para o bem e para o mal. Porque às vezes, quando a gente abre a porta para ajudar alguém, não sabe que tipo de tempestade está convidando para entrar junto. Os primeiros dias passaram como uma dança delicada, entre 2 estranhos aprendendo a dividir o mesmo espaço. Clara acordava antes de mim, fazia o café e cuidava das galinhas como se sempre tivesse vivido ali.
Tinha jeito com os animais. As galinhas comiam milho na palma da mão dela. O gato que vivia no quintal se esfregava nas suas pernas. Até Trovão relinchou diferente quando ela se aproximava do curral. Eu ia para o campo, verificava o gado e consertava as cercas que o tempo e a chuva derrubavam. Trabalho de fazendeiro nunca acaba. Sempre tem uma porteira que não fecha direito, um bebedouro entupido, uma vaca com o pé machucado. Mas agora o trabalho tinha outro sentido. Não era mais só ocupação para enganar o tempo até a morte chegar. Era cuidado, zelo por algo que tinha valor de novo. À tarde, Clara preparava o almoço e eu contava sobre a fazenda, sobre Maria, sobre os anos de solidão que agora pareciam ter sido apenas um sonho ruim. Ela ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, ficando séria quando eu falava da doença de Maria. Como ela era? Perguntou numa dessas tardes, enquanto descascava batatas para o jantar. Teimosa, respondi sorrindo da lembrança. Teimosa como uma mula. Quando botava uma coisa na cabeça, não tinha força no mundo que fizesse ela mudar de ideia. E você gostava disso? Adorava. Eu sempre fui meio acomodado, sabe? Aceitava as coisas como vinham. Maria que me ensinou a lutar pelo que eu queria, a não deixar a vida me levar. Clara sorriu, mas era um sorriso melancólico. Deve ser bom ter alguém que acredita na gente. É, concordei. E agora eu acredito em você. Ela parou de descascar a batata e me olhou. Por quê? Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Sei que você é corajosa, porque fugiu de uma situação ruim, mesmo sabendo que ia ser perigoso. Sei que você é trabalhadora, porque não fica parada nem um minuto. E sei que você tem um coração bom, porque trata meus bichos melhor do que muita gente trata a gente. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Faz muito tempo que alguém fala assim de mim. Então é hora de você começar a ouvir de novo. Era numa quinta-feira, uma semana depois de tê-la encontrado, que a paz se quebrou. Eu estava no curral separando as vacas para a vacinação. Tinha que vacinar contra a febre aftosa, aquela coisa chata que o governo obriga todo ano, quando ouvi o barulho de motor vindo pela estrada de terra. Não era comum receber visita, ainda mais no meio da semana. Dona Conceição sempre vinha aos sábados de manhã, trazendo doces e fofocas da cidade. O veterinário vinha quando eu chamava, mas não havia chamado. E o carteiro passava na segunda-feira, deixando conta de luz e propaganda de loja. Deixei o trabalho e caminhei até a varanda da casa, limpando as mãos sujas de terra na calça jeans. O som do motor foi ficando mais alto, mais próximo, até que vi a nuvem de poeira vermelha levantada pelos pneus. Um carro preto, modelo novo, um Civic ou Corolla, desses carros de cidade que não foram feitos para estrada de terra. Parou em frente ao portão de madeira que eu mesmo fiz há mais de 20 anos. Desceu dele um homem alto, de ombros largos, vestindo camisa social branca e calça jeans escura. Tinha o cabelo preto puxado para trás com gel, óculos escuros, Ray-Ban, sapato social, que ia ficar cheio de poeira em 2 passos. Tudo nele gritava cidade, dinheiro e problema. Clara estava na cozinha lavando louça quando viu o carro pela janela. Ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Um prato, uma xícara, e em seguida a voz dela, baixa e assustada. Meu Deus, é ele. Não precisava perguntar quem era. Só havia uma pessoa que poderia fazer Clara reagir daquele jeito. Rodrigo. O homem subiu os degraus da varanda com a confiança de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Movimento estudado, calculado, como de político em campanha. Quando me viu parado na porta, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Boa tarde, disse, estendendo a mão direita enquanto tirava os óculos com a esquerda. O senhor deve ser Antônio Ferreira. Eu sou Rodrigo Santos, marido da Clara. Vim buscar minha esposa. Não apertei a mão dele. Fiquei parado, os braços cruzados, medindo o homem que tinha na minha frente. Era mais novo que eu,
uns 30 e poucos anos, mais forte talvez, com músculos de quem frequentava a academia. Mas havia algo nos olhos dele que eu reconhecia, o olhar de quem nunca havia perdido nada na vida, de quem achava que o mundo lhe devia tudo. Sua esposa? Perguntei, mantendo a voz calma. Não vi esposa nenhuma aqui. O sorriso dele ficou mais forçado, mais falso. Ora, Sr. Antônio, sei que minha Clara está aqui. Uma vizinha a viu entrar na sua propriedade há uma semana. Ela, como posso dizer, não está bem da cabeça. Às vezes foge de casa, inventa histórias, fica confusa. Preciso levá-la de volta para o tratamento médico. Que tipo de tratamento? Problemas femininos, o senhor entende? Histeria, os médicos chamam. Às vezes ela não sabe o que fala, imagina coisas que não existem. É uma doença que atinge mulheres sensíveis demais. Senti a raiva subir como lava no peito. Histeria, como se medo e desespero fossem doenças de mulher maluca. Como se fugir de um marido abusivo fosse coisa de louca. E o senhor acha que eu vou entregar uma moça assustada para um homem que aparece aqui falando de tratamento? A máscara de educação de Rodrigo começou a escorregar. O sorriso sumiu. A voz ficou mais dura. Escuta aqui, velho. Clara é minha esposa, minha propriedade legal. Casamos na igreja, diante de Deus e da lei. Tenho direito sobre ela. Se não a entregar, vou ter que chamar a polícia. Chama. Como? Chama a polícia, repeti, dando um passo à frente. O Brice vai explicar para eles como sua esposa apareceu, amarrada numa árvore no meio da mata. Vai explicar as marcas roxas no punho dela. Vai explicar muita coisa. Rodrigo tirou os óculos completamente e me encarou. Os olhos eram pequenos, escuros, frios como os de uma cobra. Tinha uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda, marca de briga ou acidente. O senhor não sabe com quem está mexendo, disse, a voz baixa e ameaçadora. Tenho amigos influentes nesta região. Conheço o delegado, o juiz, o prefeito. Posso tornar sua vida muito difícil. Pode ter problema com a Receita Federal, com o INCRA, com a vigilância sanitária. Sabe como é? Fazenda pequena sempre tem alguma irregularidade. Minha vida já é difícil há 15 anos, respondi, olhando bem nos olhos dele. Um a mais, um a menos, não faz diferença. Foi então que Clara apareceu atrás de mim. Estava pálida como papel, tremendo, mas firme. Sentia ela respirando pesado, o coração batendo acelerado. Eu não vou com você, Rodrigo, disse, a voz saindo mais forte do que eu esperava. Rodrigo mudou completamente quando a viu. O rosto se suavizou, a voz ficou melosa, pegajosa como mel estragado. Clarinha, meu amor, que história é essa? Você sabe que me ama, que precisa de mim. Essa fase difícil já passou. Voltamos para casa e esquecemos tudo isso, está bem? Eu te perdoo por essa bobagem toda. Não, ela respondeu se escondendo atrás do meu ombro. Não vou voltar. Nunca mais. A mudança foi instantânea. O rosto de Rodrigo se contorceu de raiva e por um momento vi o homem que Clara conhecia por trás da fachada de educação. Você é minha mulher, gritou, dando um passo em direção à porta. Casamos na igreja, diante de Deus. Prometi te amar e proteger, e você prometeu me obedecer. Você não pode me abandonar por causa de um velho sem futuro. Bloqueei a passagem dele com o corpo. Acho melhor o senhor ir embora, falei, a voz calma, mas firme. Enquanto ainda pode sair andando. Rodrigo me olhou por um longo momento. Depois sorriu, mas era um sorriso cruel, de quem estava tramando algo. Isso não vai ficar assim, disse, colocando os óculos de volta. Clara vai voltar comigo, nem que eu tenha que queimar esta pocilga inteira. E você, velho, vai aprender a não se meter onde não é chamado. Desceu os degraus devagar, cada passo calculado para intimidar. Entrou no carro e deu a partida, mas não saiu imediatamente. Ficou ali parado, nos encarando através do para-brisa, como um predador estudando a presa. Antes de sair, baixou o vidro.
3 dias, gritou, a voz cortando o ar como facão. Em 3 dias eu volto, e quando voltar, não vou estar sozinho. O carro levantou uma nuvem de poeira vermelha e desapareceu pela estrada, mas o barulho do motor ainda ecoava entre as árvores quando Clara desabou numa cadeira da varanda, o corpo sacudindo de soluços. Ele vai voltar, chorou. Vai trazer gente, vai me levar de qualquer jeito. Rodrigo nunca aceita um não. Ajoelhei na frente dela e segurei suas mãos, que estavam geladas, apesar do calor da tarde. Não enquanto eu estiver vivo, prometi. Não enquanto houver fôlego no meu peito. Você não entende, ela soluçou. Rodrigo tem dinheiro, tem influência, conhece todo mundo que manda nesta região. Ele pode inventar qualquer coisa, pode dizer que você me sequestrou, que eu sou louca, e todo mundo vai acreditar nele. Então a gente vai ter que ser mais esperto que ele. Ela me olhou através das lágrimas. Como? Não sabia como, mas sabia que 3 dias era pouco tempo. Muito pouco tempo para preparar uma guerra que eu não sabia se conseguiria vencer. O sol se pôs vermelho naquela tarde, tingindo o céu como se fosse sangue. As cigarras cantavam nas árvores, anunciando noite quente. E pela primeira vez em anos, tive medo, não de morrer. Isso nunca me assustou muito, especialmente depois que Maria partiu. Tive medo de não conseguir proteger a única coisa boa que havia entrado na minha vida desde então. Tive medo de falhar com Clara, como havia falhado com Maria quando ela precisou de mim para lutar contra o câncer. Tive medo de voltar a ficar sozinho. Mas, acima de tudo, tive medo do que um homem como Rodrigo seria capaz de fazer para recuperar o que considerava sua propriedade. Porque havia visto aquele olhar antes. O olhar de quem acha que algumas pessoas são objetos, coisas que se possui e controla. E homens assim não desistem fácil. 3 dias, 72 horas para descobrir como proteger Clara de um homem que tinha dinheiro, influência e nenhum escrúpulo. A noite caiu sobre a fazenda como manta pesada, e eu fiquei na varanda até de madrugada, olhando a estrada, planejando, pensando, tentando imaginar o que viria pela frente, porque sabia que quando Rodrigo voltasse, seria para valer. E desta vez, não viria sozinho. Os 3 dias passaram como 3 vidas inteiras. Clara mal dormia, mal comia, sempre olhando pela janela como se Rodrigo fosse aparecer a qualquer momento com uma tropa de capangas. Eu não estava muito melhor. Limpei a espingarda calibre 12, conferi a munição, 15 cartuchos de chumbo grosso que guardava numa lata de biscoito desde a época em que ainda caçava. Reforcei as trancas das portas com madeira nova, verifiquei todas as fechaduras, testei os ferrolhos das janelas. Conversei com Dona Conceição, a vizinha mais próxima, que morava a 2 quilômetros dali, numa casa de tijolo com quintal cheio de pés de fruta. Antônio, meu filho, disse ela preocupada, mexendo o café na xícara de porcelana que só usava para visitas importantes. Será que não é melhor você levar essa moça para longe daqui? Para a casa de algum parente dela? Esse tal de Rodrigo não me cheira bem. Não tenho parente. Clara havia dito quando sugeri a mesma coisa. Rodrigo se encarregou de me afastar de todo mundo. Fez intriga com minha prima, inventou que minha tia falava mal dele pelas costas, disse que minha madrinha só queria meter o bedelho na nossa vida. E mesmo que tivesse alguém, ele me acharia. Sempre me acha. Dona Conceição ficou mexendo o café por um tempo, pensativa. E a polícia? Não pode fazer uma denúncia? Contra quem? Respondi. O homem não fez nada ilegal ainda. E Clara disse que ele conhece o delegado. Verdade. O Rodrigo Santos é aquele que tem a concessionária na cidade? Se for ele mesmo, tem razão de ter medo. O homem tem dinheiro e influência. Já vi ele no restaurante do hotel conversando com o prefeito, com o juiz. Você conhece ele? De vista, já comprei carro lá. Homem educado, bem vestido, fala bonito.
mas tem uns olhos, sei lá, uns olhos que não inspiram confiança. E a mulher dele sempre pareceu meio assustada, magra demais, quieta demais. Como assim? Umas 2 vezes que fui lá, vi ela no escritório, sentada num canto, quietinha, só olhando. E quando o marido falava com ela, ela só balançava a cabeça. Nunca ouvi a voz da mulher. Achei estranho, mas não era da minha conta. Quando voltei para casa, contei para Clara o que Dona Conceição havia dito. É assim mesmo, confirmou ela, os olhos tristes. Rodrigo não gosta que eu fale com outras pessoas. Diz que sou muito ingênua, que vão se aproveitar de mim. No escritório, eu tinha que ficar sentada numa cadeira no canto, só olhando, só escutando. Se alguém perguntava alguma coisa, ele respondia por mim. E você aguentou isso quanto tempo? 3 anos. Desde que a gente casou. 3 anos de silêncio forçado. 3 anos sendo tratada como móvel de escritório, como objeto decorativo sem direito à voz própria. Na manhã do 3º dia, acordei antes do galo cantar. O ar estava pesado, abafado, como fica antes das tempestades de verão. Olhei pela janela e vi nuvens escuras se acumulando no horizonte, vindas do lado de Brasília. Ia chover grosso antes do meio-dia. Clara estava na cozinha, mexendo um café que nem ela nem eu íamos conseguir tomar. Tinha olheiras fundas e as mãos tremiam quando segurava a xícara. Ele não veio, disse ela, mais para si mesma do que para mim. 3 dias se passaram e ele não veio. Talvez tenha desistido. Menti, tentando acalmar nós dois. Ela balançou a cabeça, conhecendo o marido melhor do que eu gostaria que conhecesse. Rodrigo nunca desiste. Ele está planejando alguma coisa. Sempre planeja tudo nos mínimos detalhes. É assim que ele faz negócio. É assim que ele faz tudo na vida. Como vocês se conheceram? Perguntei, tentando entender como uma moça inteligente como Clara havia se envolvido com um homem como Rodrigo. Ele apareceu na loja onde eu trabalhava em Águas Lindas. Eu era vendedora numa loja de roupas femininas. Rodrigo entrou dizendo que queria comprar um presente para a irmã, mas ficou mais interessado em conversar comigo do que em olhar as roupas. Ela pausou, mexendo o café que já estava frio. Ele era charmoso, sabe? Bem vestido, bem falado, dirigia um carro bonito, disse que tinha uma concessionária em Formosa, que estava indo bem na vida. E eu sempre fui boba para homem bonito que fala bem. Não é bobagem procurar alguém para amar. É quando a gente confunde charme com caráter, disse ela, amarga. Rodrigo me namorou por 6 meses, sempre me levava nos melhores lugares, sempre me tratava como princesa. Quando pediu para casar, eu pensei que tinha ganhado na loteria. Quando começou a mudar? Logo depois do casamento. Primeiro foram pequenas coisas. Disse que eu não precisava mais trabalhar, que ele ganhava o suficiente para nós dois. Depois começou a reclamar das minhas amigas. Disse que elas tinham inveja da minha sorte e queriam nos separar. Em seguida foram as roupas. Algumas eram muito decotadas, outras muito justas, outras muito coloridas. Clara parou de falar e ficou olhando pela janela, perdida nas lembranças. Quando me dei conta, estava completamente isolada. Sem trabalho, sem amigas, sem família por perto, só tinha ele. E ele dizia que era assim que tinha que ser, que marido e mulher tinham que bastar um para o outro. Por que você não fugiu antes? Para onde? Não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. E Rodrigo sempre dizia que se eu saísse de casa, ninguém ia me querer. Que eu era defeituosa, que só ele conseguia me aguentar. Foi quando ouvimos o barulho. Não um carro desta vez, mas vários. Motores rugindo, pneus na terra, vozes gritando. Clara deixou cair a xícara no chão, que se espatifou em 1000 pedaços. Meu Deus, sussurrou correndo para a janela. Eles vieram. Eram 4 carros. Rodrigo no primeiro, o mesmo Civic preto de 3 dias atrás. Nos outros 3, homens que eu não conhecia. Homens grandes, truculentos, com cara de quem estava acostumado a resolver problemas na base da força.
Desceram devagar, como quem tinha tempo e certeza de que ia conseguir o que queria. Um deles carregava uma lata de combustível, daquelas de 20 litros que se usa para guardar gasolina. Outro tinha uma barra de ferro na mão. O terceiro checava alguma coisa no celular, provavelmente procurando sinal. Meu sangue gelou quando vi a lata de combustível. Clara, falei pegando a espingarda que estava encostada na parede da cozinha. Quero que você vá para o quarto do fundo e se tranque lá dentro. Não saia por nada, entendeu? Por nada. E você? Vou conversar com eles. Eles vão te machucar. Você está vendo que eles trouxeram gasolina? Eles vão queimar a casa, Antônio, com você dentro. Olhei nos olhos dela, olhos que eu havia aprendido a amar nesses poucos dias, mesmo sem ter coragem de admitir para mim mesmo. Talvez, mas não vão te levar. Isso eu prometo. Não quero que você morra por minha causa. Não vou morrer. E mesmo que morresse, pelo menos morreria por uma causa que vale a pena. Saí para a varanda com a espingarda na mão. Rodrigo estava no meio do quintal, sorrindo como se fosse dono do lugar. Usava a mesma roupa de 3 dias atrás, mas agora parecia mais relaxado, mais confiante. Os outros 3 se espalharam ao redor da casa. Um foi para cada lado, cercando as possíveis saídas. 3 dias como prometido, gritou Rodrigo, as mãos na cintura como um cowboy de filme americano. Trouxe alguns amigos para me ajudar a convencer minha esposa a voltar para casa. Não vai haver conversa, respondi, mantendo a arma apontada para baixo, mas pronta para usar. Vocês não são bem-vindos aqui. Ah, mas eu acho que somos sim. Verá, descobri umas coisas interessantes sobre você, seu Antônio, como o fato de que sua escritura da terra tem uns probleminhas. Parece que há uma divergência de 3 metros na divisa sul da propriedade. E que você deve 3 anos de ITR, Imposto Territorial Rural. Seria uma pena se a Receita Federal descobrisse, não acha? Ele estava bem informado. Realmente havia uma questão com a escritura, uma herança mal resolvida do meu pai que eu nunca tive dinheiro para regularizar. E o ITR estava mesmo em atraso. Como ele havia descoberto isso tão rápido? E seria uma pena ainda maior, continuou Rodrigo, fazendo sinal para o homem com a gasolina, se essa casa pegasse fogo por acidente. Casas velhas de madeira são muito perigosas no tempo seco. Qualquer fagulha pode causar um incêndio terrível. Você não teria coragem. Não? Ele riu, um riso sem humor. Já amarrei minha própria esposa numa árvore para ela aprender a me obedecer. O que você acha que não faria com um estranho que está interferindo no meu casamento? Senti uma raiva tão grande que quase me cegou. Foi ele. Rodrigo havia amarrado Clara àquela árvore, esperando que ela morresse de medo ou fosse atacada pelos lobos. Tinha planejado tudo. A fuga dela, o caminho que ela tomaria, o lugar onde seria capturada. Filho da puta! Rosnei levantando a espingarda. Calma, vovô, disse um dos homens, apontando uma pistola para mim. Era um sujeito grande, careca, com tatuagens nos braços e cara de presidiário. Não queremos derramar sangue desnecessário. Apenas queremos a mulher. Então vão ter que me matar primeiro. Foi quando a tempestade chegou. O primeiro raio riscou o céu como um chicote de luz, seguido de um trovão que fez a terra tremer sob nossos pés. Em segundos, o vento ficou forte, dobrando as árvores, levantando folhas e poeira. A chuva começou a cair aos pingos grossos, depois em cortina, em poucos minutos virou dilúvio. Clara! Gritou Rodrigo por cima do barulho da chuva e do vento. Saia daí agora! Não vou avisar 2 vezes. O homem com a gasolina tentou se abrigar embaixo da varanda, mas o vento jogava a chuva de lado, encharcando tudo. O outro escorregou na lama que se formou rapidamente no quintal. A porta da casa se abriu e meu coração parou. Clara saiu para a varanda, se molhando na chuva, mas firme. Tinha mudado de roupa. Agora usava um vestido azul que pertenceu a Maria.
o cabelo solto grudado no rosto pela água. Eu disse para você ficar no quarto, gritei para ela, tentando falar mais alto que o temporal. E eu disse que não ia me esconder para sempre, respondeu. Depois se virou para Rodrigo. Você quer falar comigo? Então fala. Mas Antônio não tem nada a ver com isso. Rodrigo subiu os degraus da varanda, encharcado, os cabelos grudados na testa, mas com os olhos brilhando de raiva e triunfo. 5 minutos, disse para os outros homens que lutavam contra a tempestade no quintal. Se não sairmos em 5 minutos, queimem tudo mesmo com chuva. Gasolina queima até debaixo d'água. Olhou para Clara com uma mistura de desejo e ódio que me deu nojo. Você me fez passar vergonha, Clara. Me fez correr atrás de você como um cachorro. Agora vai pagar por isso. Vai pagar caro. Não vou voltar. Ela disse, a voz firme apesar do medo. Prefiro morrer. Isso pode se arranjar. Rodrigo sorriu friamente. Mas primeiro, seu novo namoradinho vai assistir sua casa virar cinzas. E depois você vai entender que lugar de mulher casada é ao lado do marido, não brincando de casinha com qualquer um. Foi quando Clara fez algo que nenhum de nós esperava. Ela desceu correndo os degraus da varanda, escorregou na lama do quintal encharcado, mas conseguiu se levantar e gritou para os homens. Eu vou com vocês, mas deixem ele em paz. Clara, não! Gritei, mas ela já estava no meio do quintal, se entregando para proteger a mim. Rodrigo desceu atrás dela, triunfante, o sorriso voltando ao rosto. Sabia que você era sensata, disse, segurando o braço dela com força, deixando marca. Vamos para casa e esquecemos essa bobagem toda. Você vai ser perdoada, desde que prometa nunca mais fazer uma besteira dessas. Clara se virou para mim uma última vez. Nos olhos dela vi não apenas despedida, mas gratidão. Gratidão por alguém ter se importado o suficiente para lutar por ela, mesmo que a luta tivesse sido perdida. Obrigada, murmurou, as palavras se perdendo no barulho da chuva que caía como se o céu tivesse se aberto. Eles a empurraram para dentro do carro. Rodrigo acenou para mim da janela, um aceno de zombaria, de vitória, antes de dar a partida. Fiquei ali parado na varanda, encharcado, impotente, vendo os 4 carros desaparecerem na estrada lamacenta. A chuva misturava com as lágrimas no meu rosto. E pela primeira vez desde a morte de Maria, chorei. Chorei pela minha covardia, pela minha incapacidade de proteger quem eu amava, pela solidão que voltava como uma avalanche, enterrando tudo de bom que havia encontrado. Mas então, no meio da tempestade que ainda castigava a terra, ouvi algo que mudou tudo. Um grito de mulher vindo da direção da estrada, cortando o ar como faca na carne. Clara! Peguei a espingarda e corri para o curral. Montei no trovão sem sela e galopei pela chuva, seguindo o som dos gritos que se repetiam, cada vez mais desesperados. Não importava quantos fossem, não importava se eu ia morrer, não ia deixar Clara sozinha com aqueles homens. Não de novo, porque havia coisas pelas quais vale a pena morrer. E Clara havia se tornado uma delas. Encontrei os carros parados a 2 quilômetros da fazenda, na curva da Ponte Velha sobre o córrego vermelho. Um deles havia derrapado na lama e batido numa árvore de embaúba. O para-brisa estava estilhaçado em formato de teia de aranha, a porta do passageiro aberta, balançando no vento da tempestade. Clara estava lá fora, correndo pela estrada enlameada como uma aparição no meio da chuva, com Rodrigo e um dos homens atrás dela. Os cabelos molhados grudados no rosto, o vestido azul rasgado na altura do joelho, mas correndo como se a vida dependesse disso. E dependia. Galopei direto para eles, gritando como um louco, a espingarda numa mão e as rédeas na outra. O trovão pisou fundo na lama, respingando água suja para todos os lados, as ferraduras fazendo faísca nas pedras da estrada. Rodrigo se virou quando me viu chegando, os olhos arregalados de surpresa.
A chuva havia desfeito completamente seu penteado de gel, e agora ele parecia menos poderoso, mais humano. O outro homem tentou puxar uma arma, mas escorregou na lama e caiu de cara no barro. Desci do cavalo em movimento, como fazia quando era mais novo, e apontei a espingarda para Rodrigo. "Afasta dela!" gritei, a voz saindo rouca por causa da chuva que entrava na boca. "Afasta dela agora!" "Você!" disse ele, incrédulo, cuspindo água e lama. "Como?" Eu pensei. "Afasta dela agora, ou o próximo tiro vai ser na sua barriga." Clara correu para trás de mim, ofegante, o corpo tremendo de frio e adrenalina. Senti ela se agarrar na minha camisa molhada, procurando proteção. "Eles bateram o carro", disse entre soluços, a voz quase sumindo no barulho da tempestade. Rodrigo ficou furioso e começou a me bater. Disse que era culpa minha, que eu havia trazido azar. Consegui sair correndo quando o carro capotou. Olhei para os outros 2 homens. Um estava caído do lado do carro, acidentado, gemendo e segurando o braço que parecia quebrado. O outro tinha sumido na mata, provavelmente fugindo da confusão. Só sobrou Rodrigo, encharcado e enlameado, mas ainda com aquele olhar de ódio nos olhos. "Você não pode fazer isso", disse ele, a voz tremendo de raiva e frustração. "Ela é minha esposa legal. Tenho direitos sobre ela. A lei está do meu lado. Lei nenhuma dá direito de amarrar uma mulher numa árvore para morrer", respondi, mantendo a arma apontada para ele. Foi um susto. Para ela aprender, eu nunca deixaria acontecer nada de verdade. "Mentira", gritou Clara, se posicionando ao meu lado. "Você queria que eu morresse. Queria que os lobos fizessem o serviço sujo que você não teve coragem de fazer." Rodrigo olhou para ela com desprezo. "Você sempre foi dramática demais, sempre inventando coisas na sua cabeça de mulher." "Não invento nada", disse Clara, a voz ficando mais forte. "Eu lembro de cada humilhação, cada ameaça, cada noite que dormi com medo de te contrariar. Lembro de você dizendo que se eu morresse, ninguém ia sentir falta, que você faria outro casamento em 6 meses. Clara. E lembro de você rindo quando me amarrou naquela árvore, rindo e dizendo que os lobos iam dar fim no problema da esposa desobediente. A chuva estava diminuindo, mas ainda caía forte o suficiente para empapar todos nós. Rodrigo passou a mão no rosto, tentando limpar a água e a lama, mas só conseguiu espalhar mais sujeira. "Isso não acaba aqui", disse ele, tentando recuperar a compostura. "Vou voltar. Vou trazer a polícia. Não vai fazer nada", interrompi. "Porque se aparecer aqui de novo, não vai sair vivo. Você não tem coragem de me matar." "Talvez não", admiti, dando um passo à frente. "Mas tenho coragem de te deixar aleijado pelo resto da vida." Disparei um tiro para o lado da cabeça dele. A bala passou tão perto que ele sentiu o vento quente e o estampido ecoou pela mata como trovão. Rodrigo se mijou nas calças, o rosto ficando branco de terror. "Próximo tiro vai na sua perna", avisei, recarregando a espingarda. "O terceiro na outra perna, o quarto... Bem, você entendeu." Rodrigo olhou para mim, depois para Clara, depois para os carros destroçados. Estava calculando as chances, percebendo que não tinha nenhuma. O homem que estava ferido conseguiu se levantar e claudicou até o carro que ainda prestava, gemendo de dor. "Ela não vale isso tudo", disse Rodrigo, tentando uma última cartada. "É só uma mulher. Você pode arranjar outra. Mas eu investi 3 anos nela. 3 anos moldando, educando, transformando uma vendedora qualquer numa esposa decente." "Pode ser", respondi, "mas essa aqui eu escolho proteger." "Clara", gritou ele, uma última tentativa desesperada. "Quando você se cansar de brincar de casinha com esse velho, sabe onde me encontrar? Vou estar esperando." Ela não respondeu. Apenas se aproximou mais de mim, como se quisesse deixar claro de que lado estava. Rodrigo cuspiu na lama e caminhou em direção ao carro, que ainda funcionava.
O homem ferido já estava no banco do passageiro, segurando o braço e fazendo careta de dor. Antes de entrar no carro, Rodrigo se virou uma última vez. "Você vai se arrepender disso, Clara", disse, a voz carregada de veneno. "Vai ver que lugar de mulher não é ao lado de qualquer um que aparece na sua vida." "Meu lugar", respondeu ela, a voz firme e clara, "é onde eu escolher que seja, e eu escolho ficar aqui." Os carros sumiram na chuva, levando Rodrigo para longe das nossas vidas. Ficamos ali parados na estrada enlameada, encharcados, tremendo de frio e de tensão, sem saber bem o que fazer agora. "Acabou?", perguntou Clara, a voz pequena de quem não conseguia acreditar que estava livre. "Acabou", confirmei, baixando a espingarda. Ela desabou no meu peito, soluçando. Abracei ela com força, sentindo o calor do corpo dela contra o meu, mesmo no meio da tempestade que começava a amainar. Por um momento, não existia mais nada no mundo, além de nós dois. "Você veio me buscar", sussurrou ela, mesmo sabendo que podia morrer. "Claro que vim." "Por quê?" Olhei nos olhos dela, molhados de chuva e lágrimas, e disse a verdade que estava guardada no peito há dias. "Porque te amo." As palavras saíram simples assim, sem rodeios, sem medo. Clara sorriu no meio das lágrimas. "Eu também te amo", disse ela. "Desde aquela primeira noite, quando você me trouxe para casa. Desde que você me olhou como se eu fosse uma pessoa, não uma propriedade." Beijamos ali mesmo, debaixo da chuva que ainda caía, na estrada enlameada como dois loucos. E foi o beijo mais bonito da minha vida, porque era o beijo de quem havia encontrado o caminho de volta à esperança. 6 meses depois, Clara está na varanda, costurando uma cortina nova para a sala. O cabelo cresceu e agora ela usa um coque frouxo que deixa alguns fios escaparem pelo rosto. Está cantarolando uma música que não ouço há anos, Asa Branca, do Luiz Gonzaga. A voz dela é doce, afinada, e enche a casa de uma alegria que eu havia esquecido que existia. Rodrigo nunca mais apareceu. Soubemos por Dona Conceição que ele se mudou para Goiânia. Arranjou outra mulher para atormentar. Uma moça de família rica que o pai ofereceu em casamento para saldar dívidas de jogo. Clara fez questão de regularizar o divórcio, mesmo ele não assinando os papéis. "Não quero nada pendente do passado", disse. "Quero começar de novo, do zero." A fazenda mudou completamente. Não só porque agora tem uma mulher cuidando dela, mas porque voltou a ter vida, propósito, futuro. Clara plantou flores no quintal, girassóis, rosas, margaridas que ela trouxe de mudas da cidade. Pintou as paredes da casa de azul claro, a cor favorita de Maria, que também era a dela. Trouxe 3 gatos para espantar os ratos e deu nome para cada um: Esperança, Coragem e Recomeço. À noite, tocamos música no radinho de pilha que compramos numa feira em Planaltina e dançamos descalços na sala. Clara me ensinou alguns passos de forró que aprendeu quando era solteira, e eu a ensino as valsas que dançava com Maria nos bailes da cidade. Às vezes, quando o vento sopra vindo do Vale dos Lobos, lembro da noite em que a encontrei e penso em como é estranho o destino. Durante 15 anos, vivi como um morto-vivo, apenas existindo, contando os dias até a morte chegar. Foram necessários os uivos de lobos numa madrugada fria para me trazer de volta à vida. Clara deixa a costura de lado e vem se sentar ao meu lado no balanço que reformamos juntos. Apoia a cabeça no meu ombro e suspira contente. Tem uma aliança simples no dedo. Uma aliança de prata que compramos em Formosa no dia em que oficializamos a união numa cerimônia civil pequena, só com Dona Conceição como testemunha. "Em que você está pensando?", pergunta. "Em nós", respondo. "Em como, às vezes, as coisas mais bonitas da vida nascem dos momentos mais difíceis. Como flores que brotam depois da tempestade", ela completa. "Exatamente." Ficamos em silêncio, balançando devagar,
ouvindo o som dos grilos e o mugido das vacas no pasto. O sol está se pondo atrás dos eucaliptos, pintando o céu de laranja e rosa. Daqui a pouco, Clara vai fazer o jantar e eu vou contar sobre o bezerro que nasceu hoje de manhã. Vamos dormir abraçados e acordar juntos amanhã. É uma vida simples, pequena, sem grandes aventuras. Mas é nossa e é suficiente. Antônio? Clara quebra o silêncio. Sim, você acha que Maria aprovaria? Nossa união, quero dizer. Penso na pergunta por um momento. Maria sempre foi generosa, sempre acreditou que o amor multiplica em vez de dividir. Acho que sim, respondo. Maria sempre dizia que coração não é território para ser disputado, é casa para ser compartilhada. Espero que sim. Não queria que ela pensasse que eu estava tomando o lugar dela. Você não tomou o lugar de ninguém, Clara. Você criou seu próprio lugar e fez isso cuidando de mim, da casa, dos bichos, como se sempre tivesse sido sua família. Ela sorri e aperta minha mão. É porque agora é mesmo minha família, meu lar, minha vida. A noite vai chegando devagar, como sempre chega no campo. Primeiro as sombras ficam mais longas, depois as cigarras começam a cantar, depois as primeiras estrelas aparecem no céu, que vai escurecendo aos poucos. Amanhã vou levar Clara para conhecer a cidade onde nasci, apresentar ela para os parentes distantes que ainda tenho. Depois, vamos passar no cartório para ver os últimos papéis do divórcio. À tarde, queremos comprar tintas para pintar o quarto que vai ser do bebê, porque Clara está grávida de 2 meses e dessa vez a vida está sendo generosa conosco. Você tem medo? Pergunta ela como se lesse meus pensamentos. De quê? De ser pai aos 54 anos. Tenho, admito. Mas é um medo bom. Medo de quem tem algo a perder, algo a proteger. Vai ser uma menina, diz Clara, passando a mão na barriga que ainda não mostra. Tenho certeza. Como você sabe? Intuição de mãe. E se for menina, quero dar o nome de Maria. Em homenagem à sua primeira esposa. Sinto os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de uma alegria tão grande que não cabe no peito. Ela ia gostar, consigo dizer. Vai gostar, corrige Clara. Onde quer que ela esteja, vai gostar de saber que você encontrou a felicidade de novo. A primeira estrela aparece no céu, brilhando sozinha antes das outras chegarem. Clara faz um pedido em silêncio, fechando os olhos e apertando as mãos. Quando abre os olhos, me olha e sorri. O que você pediu? Que nossa filha cresça numa casa cheia de amor. E que ela nunca precise fugir de casa no meio da noite para encontrar a felicidade. Isso não vai acontecer, prometo. Nossa filha vai crescer, sabendo que é amada, que tem valor, que merece respeito. Vai crescer sabendo que pode escolher sua própria vida. Como eu escolhi a minha, diz Clara, se aconchegando no meu braço, como você escolheu a sua. Ficamos ali até as estrelas encherem o céu e os grilos cantarem em coro. Depois, entramos para casa, de mãos dadas, para jantar e planejar o futuro que finalmente tínhamos motivo para sonhar. Porque aprendi que a felicidade não está nas grandes conquistas ou nos feitos heróicos. Está nos pequenos gestos, nos encontros inesperados, na coragem de abrir o coração para quem precisa de abrigo. Está em estender a mão quando alguém está perdido na escuridão. Está em acreditar que sempre é possível recomeçar. E está, principalmente, em descobrir que nunca é tarde demais para amar de novo. No coração do Brasil, onde a terra vermelha encontra o céu infinito, 2 almas perdidas se encontraram numa noite de tempestade. E descobriram que às vezes basta um gesto de humanidade para mudar o destino de 2 vidas para sempre. Porque o amor verdadeiro não é aquele que chega nos momentos fáceis. É aquele que nasce quando tudo parece perdido e nos ensina que vale a pena lutar por quem escolhemos proteger. É aquele que transforma 2 estranhos em família.
É aquele que nos faz acreditar em recomeços. É aquele que nos ensina que a coragem não está em não ter medo, mas em fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. E é aquele que nos mostra que, às vezes, no meio da floresta mais escura, a gente encontra exatamente a luz que estava procurando sem saber.